Aula de abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019, continuidade aqui com o artigo 22. Semana passada a gente já havia iniciado a aula falando sobre a mudança significativa que houve no cenário de penal e processo penal com a introdução da Lei de abuso de autoridade. E aí só retomando um pouco o viés da lei, né? Lembrando por que ela existe, muitas das vezes nós víamos alguns ataques às prerrogativas de defensores e direitos imanentes dos presos, dos conduzidos, dos investigados, dos réus, e também uma não reprimenda ou uma não responsabilização ou uma não responsabilidade, não vou falar irresponsabilidade, né? Talvez não caberia, mas uma não responsabilização do agente da autoridade pública. Ou seja, se nós tivéssemos um flagrante forjado, por exemplo, agora é um crime que fere a lei de abuso de autoridade. E aí nós tínhamos antigamente tão somente uma possibilidade do relaxamento dessa prisão em flagrante, de acordo lá com o artigo 310, inciso 1, que é agora quando o juiz toma conhecimento do fato através do ADPF, que deve lhe ser encaminhado no prazo até de 24 horas, de acordo com o artigo 306, parágrafo 1º. Então esse juiz agora passa a decidir sobre o flagrante ou sob o flagrante para saber se aquele flagrante foi ilegalmente fundamentado ou conduzido, ou os dois. Ele é ilegal, material e formalmente, ok? E aí, ainda falando de prisões e ainda falando de levantamento de informações e condução do processo criminal e do processo de investigação, os dois propriamente ditos, eu retorno aqui no artigo 22, tá? A lei era um pouco maior do que a gente está falando aqui, mas eu pensei alguns artigos mais importantes para nossa ementa, até mesmo para a gente poder satisfazer a ementa, senão vamos ficar um pouco prolixos demais, né? O artigo 22 fala bem assim: invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, ou seja, o ocupante da casa não permitiu, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Quais são as condições estabelecidas em lei para que uma pessoa possa ingressar na casa de uma pessoa sem o consentimento dessa, né? Primeiro é o consentimento de no mínimo do ocupante, de um ocupante, não necessariamente deva ser o dono da residência, mas aquele que está na residência naquele momento e consiga se autodeterminar quanto a essa concessão, tá? Não pode ser um guri de 10 anos que está lá na casa porque a mãe foi até a venda comprar alguma mercadoria, comprar um arroz, né, por R$ 50, e agora esteja retornando para casa e esse guri de 10 anos não consegue determinar quanto a concessão da entrada ou não de alguém, tá? Tem que ser alguém que consiga determinar ali o consentimento, esteja capaz de consentir. Bom, e aí as outras hipóteses no estado de necessidade, em que houver uma calamidade de algum fenômeno da natureza, como uma inundação, um desabamento, e alguém está em estado de necessidade precisando de uma ajuda, este vai ser socorrido, pode ser socorrido por qualquer um, né? Inclusive
oficialmente pelo Estado, através da Polícia Militar, a honrosa Polícia Militar, e os valorosos homens do bombeiro, né, que vão lá salvar as vidas alheias, não estarão incorrendo em crime da invasão de domicílio, lá do artigo 151 do Código Penal, quando demonstrado o estado de necessidade do artigo 24 das excludentes de ilicitude. Ok, então são essas duas grandes formas iniciais. Outras são as legais do Código de Processo Penal, do artigo 302, que nós falamos dos crimes permanentes ou dos crimes que acabaram de cometer, os crimes instantâneos, né? O crime instantâneo ele se solve com mais rapidez e afasta rapidamente a flagrância, né? Então, a possibilidade da flagrância de um crime, da surpresa ou da deflagração daquela prisão em flagrante vai se exaurindo conforme vai se dando o tempo, né? Vai se afastando do cometimento do crime. Diferente, é óbvio, dos crimes de tráfico, né? A traficância, que é um crime permanente, então a qualquer momento que o indivíduo for flagranteado, nós teremos, o indivíduo for surpreendido, né? Haverá a possibilidade de um flagrante, porque ele é um crime permanente. A qualquer momento que for identificado com elementos que levem a crer de indícios suficientes de autoria e de materialidade de uma traficância, aquele flagrante pode ser decretado, tá? E aí, talvez, que nasça a ilegalidade do flagrante forjado, né? Porque sim, a polícia sabe que se ela ingressar na casa de alguém sem o convite ou sem a anuência do proprietário, em não havendo uma determinação judicial, que seria uma determinação judicial, um mandado, né? Esse que encerraria ali o final do artigo aqui, a penúltima linha, dizendo determinação judicial, é o mandado de busca, apreensão e prisão, que é quando o juiz determina que alguém pode entrar na casa de uma pessoa sem que essa consinta, tá? Então nós temos o consentimento, as formas legais e a forma judicial. Fora disso, tudo é ilegalidade. Aí a polícia sabe que vai eivar de vícios uma prisão que não esteja em flagrante, né? Talvez encontrou ali determinada situação em que entendeu que aquilo era tráfico de drogas, adentrou na casa das pessoas, adentrou na casa de alguém e não identificou nada. Aqui é que brota, então, que surge, então, o flagrante forjado, né? A situação previamente era de uma aparência de crime, não foi visualizado crime nenhum, e para que aqueles indivíduos não fossem responsabilizados, acabam forjando, maquiando a cena daquele local, não vou nem dizer cena do crime, né, porque não houve crime, ou maquiando aquele local para aparentar, preparando aquele local para aparentar como uma prisão em flagrante. Alguém falou alguma coisa? Professora Daiane e eles estão esperando entrar. Para aceitar. Valnei tá dentro. Daiane dentro. Ele está dentro. Ok. Yasmin também está dentro. Guilherme também. Ok. Vamos retornar aqui. Tem que entrar no horário. Sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Então, nós temos lá essas formas aonde teremos, então, agora, uma criminalização, por exemplo, de um policial que adentra na casa de alguém sem um mandado ou ou fora da égide do artigo 302 do Código de Processo Penal e do artigo 24 do estado de necessidade. Tudo bem? Então aqui é para esses indivíduos que ilegalmente, né, de acordo com o artigo 22, adentram em imóvel alheio
ou suas dependências e ainda permanecem fora das condições judiciais. Então não é porque é polícia, não é porque é juiz, não é porque é promotor que pode entrar na casa de ninguém sem, é claro, estar em uma dessas condutas as quais eu descrevi aqui. Tudo bem? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza podem escrever aí no chat que já eu respondo, tá? Porque eu venho aqui pro slide, esse mesmo que vocês estão vendo aí, e aí me foge lá a imagem do chat, mas daqui a pouco eu volto lá. Inciso 1. Coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5 horas da manhã. Professor, mas isso daí já é constitucional, isso daí já é pacífico, que não se cumpre mandado antes das 6 horas da manhã, ou antes das 5 horas da manhã. Sempre os mandados são cumpridos às 6 horas da manhã, até mesmo para aproveitar a luz do dia. Sim, correto. Mas aqui, a Daiane está me ligando aqui. Oi. Alô? Deixa eu olhar o chat aqui. Que tem alguém tentando me ligar no horário da aula. A Daiane Figueiredo. Conseguiu entrar, Daiane? Daiane está presente? Me responde aí, por favor. Bom, deixa eu retornar aqui. Se ela mandar o pedido de novo aqui, eu aceito, tá? Mandei um código aí para ela, por favor. Que eu tava falando. Ah, tá. Vejam que quando a gente fala de lei nova ou quando a gente fala de atualização, na maioria das vezes, aquela matéria, aquela discussão já estava pacificada, né? Veja que de forma provisória ou por medida provisória ou por uma portaria, é o exemplo da audiência de custódia, né? A audiência de custódia já estava normatizada por uma portaria do CNJ, né? Portaria 112, se eu não me engano o número dela aqui agora, e ela saiu da portaria, da legislação atípica, né, que é do judiciário, legislar, e veio para a legislação típica, que é o Código de Processo Penal, e veio agora para o artigo 310. Então, algumas alterações, algumas atualizações e algumas inovações na legislação, em alguns momentos, em alguns determinados pontos, ela já existia, tá? Na condução jurisprudencial e reconhecimento doutrinário, que na verdade só transportaram para a lei, tá? Por isso que talvez a gente não encontre muita surpresa em algumas coisas que nós vamos tratar, né? Como aqui é o caso do cumprimento de mandado antes das 5 horas da manhã e depois das 21, né? Mas antigamente, quando nós ainda éramos jovens, né? Ainda jogávamos bola na rua e soltávamos pipa, as prisões em flagrante, elas demoravam em muito, 5, 10, 15, 20, 30 dias, né? O delegado era alguém que tinha à sua disposição a prisão para a averiguação, ou seja, uma prisão sem fundamento nenhum, então somente o delegado podia lá e prender alguém, levar alguém para a delegacia e deixá-lo lá, né? A primeiro momento, o carcereiro sacava o indivíduo e falava assim, você vai falar? O indivíduo falava, não tenho nada a declarar. Aí retornava com ele pro corró, pra cela. O cara ficava ali 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Ah, doutor, o cara falou que quer falar agora, né? Então, veja, isso acabava eivando de vício, eivando de
prejuízo o depoimento daquele indivíduo, porque ele foi psicologicamente levado a essa situação. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso da diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Veja que, quando eu disse para vocês que essa aula seria um pouco, né, parece até que o professor é dos direitos humanos, né, de uma forma genérica de se dizer, né, mas infelizmente a gente tem que comentar aqui e quem são os alvos e os agentes dessas condutas, infelizmente, é a polícia, né? Temos o judiciário para os crimes específicos e a polícia, né? Então aqui veja que quantos cenários nós vimos que foi alterado, como por exemplo aquela moça que encontraram um carro dela na Bahia, né? De uma enseada lá na beira da praia, no meio de umas rochas ali, de algumas formações rochosas, na beira do mar, lá no Rio de Janeiro. Né? Ela passou por uma blitz, depois encontraram o carro dela todo crivado de bala e em uma formação rochosa. A polícia não assume o crime, não assume a responsabilidade. Temos o caso daquele auxiliar de pedreiro, aquele servente de pedreiro lá na Rocinha, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Os colegas puderem lembrar aí, podem me ajudar. Então veja, infelizmente, óbvio que a situação da polícia, do judiciário, a polícia tem sido outra, né? A conduta tem sido outra. E há de se elogiar os policiais que estão aí. Mas, infelizmente, se essas tipificações penais existem, essa legislação existe, foi para regular algumas condutas, como a inovação, ou seja, a ilegalidade na produção, na colheita de provas. Uma delas, e nós vamos ver daqui a pouco também, é a captura de escuta ambiental, a captura ambiental de voz, né, de uma reunião, por exemplo, e que, como foi o Joesley Batista lá com o caveirinha lá, esqueço o nome dele, Michel Temer, né? Naquela reunião houve uma captura ambiental. Se fosse um policial, aí essa captura ambiental, do som ambiental, das conversas ali, seria ilegal. E além dessa ilegalidade, dessa prova ilegal, nós temos aqui ainda o cometimento do artigo 23, uma interceptação telefônica, modificar a cena de um crime. Vamos ter aí, né, com o deslinde do caso da Isabelle, aquela menina que foi morta lá no Florais, não, no Alphaville, alguns exemplos para trazer aqui para as aulas no futuro, né? Que a gente não pode, nesse primeiro momento, tecer, porque ainda não temos uma sentença condenatória em trânsito julgado. Mas algumas coisas já começam a aparecer, como a modificação da cena do crime, tá? Alguns policiais, alguns indivíduos, atiradores talvez, foram lá e alteraram a cena do crime, né? Quanto à arma, quanto ao case, quanto à posição do corpo, que aí ao longo do desenvolvimento da ação, nós teremos aí alguns resultados diferentes dos que estão sendo apresentados. Aqui seria novamente essa situação. Imaginemos que em um confronto ou em um pseudo-confronto entre policiais e bandidos, onde os bandidos morreram, também tem aquela situação lá daquele carro que foi cravejado de balas lá e matou 4 integrantes, né, num Corolla,
a polícia acabou matando os indivíduos, tem-se a investigação, tá? Eu não estou colocando juízo de valor nenhum aqui, tá, colegas? Até mesmo porque eu tenho minhas convicções e não vou expressá-las aqui. Mas tem-se a informação de que a polícia já sabia daquilo há muito tempo, poderia ter evitado de outra forma, mas chegou até aquele ponto para intervir daquela forma. Enfim, N discussões aos quais, se cenas como aquela não identificarem um confronto com a polícia, ou seja, tem alguns indivíduos que são flagranteados e não estão no cometimento, estão tão somente planejando, como era o caso do Novo Cangaço. Às vezes os caras estavam dormindo, ou estavam tomando banho, ou estavam ali, depois de terem roubado uma casa, os policiais chegavam lá e matavam e diziam que havia ali um confronto, houve um confronto. Tá? Isso é o que a gente ouve falar, não estou fazendo afirmações. Se isso for comprovado e confirmado, além, é claro, dos homicídios, nós temos aqui uma inovação da cena do crime, agravamento da cena do crime e modificação ali para responsabilizar alguém e para complicar ainda mais a responsabilidade de alguém criminalmente. Por exemplo, eu tenho uma cliente onde ela ficou resignada porque o marido estava sendo preso, porque ele era traficante. Ela disse que não sabia. Ela disse. E aí a policial que estava vendo ali ela brava porque o marido estava sendo preso, foi lá dentro da casa e voltou com a bolsa dela, agora com um pedaço de maconha, e falou assim, não, essa daí também é traficante, é o que eu encontrei na bolsa dela, pode levar. Né? Então, coisas como essa, inovar artificialmente no curso da diligência, investigação do processo, ou estado do lugar, de coisa, de pessoa, com o fim de eximir-se responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém, ou agravar-lhe a responsabilidade, é o crime de artigo 23. Deixa eu permitir aqui, Amanda. O Amarildo, isso, o Amarildo. Obrigado, gente. Obrigado. O Amarildo. Amarildo Dias de Souza, dia 14 de julho. Obrigado, Neila. Neila sempre rápida aí, né? Ainda, artigo 24, temos que constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando sua apuração correspondente à violência. Pena ainda aqui faltou um pedacinho da explicação, que seria a pena mais a correspondente à violência, tá? Que a gente ainda comenta sobre ela. Mas aqui nós temos dois indivíduos que estão sendo coagidos, né? Deixa eu autorizar aqui a Camila entrou. Dois indivíduos que estão sendo coagidos, né? Funcionário ou empregado de uma instituição hospitalar pública ou privada. Ou seja, é o enfermeiro, é o médico de um plantão, de uma triagem, de um hospital, aonde isso acontece, já vi muitos casos desses no Rio de Janeiro, né? Há um pseudo confronto com a polícia, e aí indivíduos são baleados, e aí para alterar lá a cena do crime, para que tenha sido feita as colheitas iniciais, periciais, dos peritos que vocês aprenderam lá em processo penal 1, a função da polícia militar na cena do crime, a função do delegado, artigo 9º, se eu não me engano, do 7º ao 9º ali, como deve ser o deslinde, o desenrolar de uma cena de crime, tá? Então, para que não haja ali produção de materialidade, produção de provas e para identificar uma subjetividade na vontade do indivíduo que matou, dos indivíduos que mataram, né, ou alteraram
a cena de crime, o corpo do crime, o cara tá morto, tá crivado de bala, não tem mais batimentos cardíacos, não tem mais pulsação. É óbvio, né? Aí vão surgir inúmeras teses de defesa, óbvio. E duas delas o corpo pode ficar muito tempo, professor, sem bater o coração e aí retornar. Sim, tudo bem. A pessoa não precisa ser perita para identificar que aquele corpo já não tem mais vida, até mesmo porque muitos corpos que aparentam não ter mais vida, ainda assim, os sinais vitais mínimos que sejam existem, tá? 40 batimentos por minuto, 7 batimentos por minuto, tá? 5 batimentos por minuto, aquele pum, aí espera quase 20 segundos para dar outro batimento. Então, existem corpos que chegam a esse estado e aí retornam à vida ainda. Se você for estudar um pouco de medicina legal, você vai encontrar isso lá. Inclusive, eu acho que semestre que vem, se no nono a gente estiver junto, vocês me quiserem, óbvio, a gente sempre trata de medicina legal. E aí eu sempre trago um médico. Nos últimos anos eu sempre tenho trazido médicos à FCR para nos dar essas aulas show sobre medicina legal. Então, se o cara não tem um batimento cardíaco ou tem mínimos batimentos cardíacos, eu não preciso ser médico nem especialista para saber que aquele corpo já não tem mais vida. E eu vou arrastar ele e vou levar ele para o médico. Né? Eu já avaliei uma pessoa e gravemente, eu já dei um tiro de 12 em um cara, né? Atingiu a perna dele, que foi perna para um lado e o indivíduo para o outro. Mas mesmo assim, girei o meu armamento e fui lá prestar socorro pro cara, porque eu não tenho pessoalidade com ele, né? Eu não quero ferrar com a vida do cara, apesar de ter ferrado, né? Não quero ferrar com a vida do cara, eu quero cessar a conduta dele. Cessada a conduta dele, fizemos o torniquete ali, os primeiros socorros e rumo para o hospital, porque ele tem que receber os tratamentos. Mas se essa configuração de um pseudo ajuda, um pseudo socorro, ficar identificado que foi tão somente para alterar a cena do crime e ainda eu estou constrangendo, eu estou forçando, utilizando da cor da minha farda e do armamento que eu estou ostentando para intimidar aquele funcionário ou empregado de instituição, aí sim nós temos o artigo 24. Tudo bem? E já quase encerrando aqui, são poucos artigos que restam. O artigo 25 nos fala: proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Veja que lá nos iniciais a gente falava muito do juiz, né? Porque é o único que pode demandar sobre a decretação de uma prisão. Aqui a gente, no final, né, Juliano? O Juliano tá aí, deve estar aí resignado, inconformado, né? Esse professor já fez polícia, cara, fica falando mal da polícia. Não tô falando mal da polícia, tô falando de legislação, tá? Muito pelo contrário, eu gosto muito da polícia. A polícia deveria ganhar muito, mas muito mesmo. 4 pessoas que eu acho que deveriam ganhar muito mais do que ganham. Muito mais do que ganham. Professores de ensino público, médicos, independente do médico, o cara tá atuando ali, tá no pronto-socorro, professor, mas já ganha muito. Não, tem que ganhar mais, tem que ganhar mais. Médico faz coisa que você fala assim, putz, cara, é punk. Os professores também da rede pública tem que ganhar mais, policiais tem que ganhar mais, bombeiro tem que ganhar mais. Eu acho que são 4 profissões que tem que ganhar muito bem. Eu lembro que eu era policial na minha época, quando eu entrei na polícia lá em 2004, Juliano, eu ganhava R$ 1.050. R$ 50 eu pagava a minha advogada, a gente pagava advogado mensal, porque se fizesse uma merda na rua, a gente já tinha advogado garantido. Veja
o que a polícia tem que passar, né? Não tem a polícia, por acaso, dá advogados para vocês? Tem um advogado da associação, mas tem que pagar a associação. A polícia dá o contraditório e a ampla defesa nos libelos, nas sindicâncias, na 11ª, vai algum policial lá, te acompanha como defensor, vai algum policial acompanhar para fazer o atendimento psicológico? Tem um lá no BOP, professor. Beleza, tem lá no BOP. Mas e aí? Né? Então, eu entendo que são profissões que têm que ganhar muito. Né? A coitada da professora, inclusive foi cliente minha, lá, esqueci o nome do bairro agora, próximo ali do Carumbé, foi responsabilizada pelo crime de estupro de uma garota que sumiu da escola, fugiu da escola e foi se relacionar sexualmente com os indivíduos. Ela foi responsabilizada pelo crime de estupro. Deu maior trabalho. Então, o artigo 25, infelizmente, vai aqui contra a polícia, né? Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Aí vamos aqui um pouquinho de classificação, né, para dar uma atualizada, até mesmo porque já nas próximas aulas nós vamos brincar um pouquinho de classificação nas nossas avaliações. Ainda vamos falar de Lei Maria da Penha e os crimes de droga. E aí quero fazer algumas propostas de algumas atividades para vocês, tá? Pena de detenção de 1 a 4 anos. Pena mínima de 1 ano, possibilidade do sursi, suspensão condicional do processo, de acordo com o artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099 de 95. Pena máxima de 4 anos. Justiça comum. Professor, quando não é justiça comum? Quando for justiça especial, quando a pena máxima não for superior a 2 anos, ou seja, crimes de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui aos slides, aqui ao chat, para saber se vocês estão me perguntando alguma coisa. Tá aqui Juliana se defendendo, né? Negativo, lei é lei, tá certo, muito bem, Juliana. Neila, tem isso ainda de pagar advogado? Isso é para todos os policiais como regra. Vou perguntar depois aos policiais aí, Neila. Artigo 28. Divulgar. Esse aqui eu coloquei até em vermelhão, né? Porque acho que foi o boom da parada, né? O que alterou muito aí na seara policial. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir e expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, né, vocês já flagraram o laranja lá do Bolsonaro, eu sempre esqueço o nome dele. O Marcelo, né? Marcelo alguma coisa. E também aquele doleiro, que também esqueci o nome, né? Os dois com cara de bunda sentados na sala, enquanto a Polícia Federal revirava a casa deles. Veja, aqui não é um cumprimento de um mandado. Então, se a cena dele está ali, ele está sendo, a imagem dele está sendo capturada, né? Está havendo ali uma operação e a polícia pode gravar aquela operação até mesmo para comprovar a legalidade e se eximirem de uma possível ato infracional administrativo. Mas não pode o seguinte: prenderam agora o neguinho da Gaviões, ou prenderam agora o Manelão do Osmar Cabral, né? Prenderam o Ghost, ou prenderam o Baba, na minha época da polícia era o Baba, né? Prenderam o Baba do como é o nome daquele bairro, meu Deus? Do Cidade Alta, né? Aí agora a polícia militar toda garbosa, né? Faz o quê? Ostenta a imagem desse cara, né? Pega no queixo dele e bota para filmar, ou permita que
façam gravações e divulguem gravações do cara dentro do camburão, e aí aqueles repórteres ali meio que mais ácidos, né, fazendo aquelas provocações, e a polícia ali juntamente com o cara rindo, né, e filmando e ostentando a vergonha alheia. Bom, está aí, agora é crime, artigo 28, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, tá? Inclusive eu fui convidado esses dias, foi cancelado, é óbvio, por conta da pandemia, mas em 2 lugares da Polícia Militar eu fui convidado para dar essa mesma aula, para alertar os policiais quanto a essas determinadas condutas. Então, aquele que divulgar trecho ou gravação sem relação à prova que se pretende produzir, que é, por exemplo, uma busca e apreensão, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, pau nele, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Certo? Deixa eu olhar aqui se vocês me fizeram uma pergunta. Não, ainda não. Tudo bem. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse de investigado. Olha só, talvez você tenha se remexido na cadeira aí e falou assim, mas ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Princípio do Nemetur non se detegere, princípio da não autoincriminação. What the fuck? Não pode existir. Por que alguém agora, então, vai ser responsabilizado por mentir, né? Porque para prestar informação falsa nada mais é do que mentir. Mas eu retomo a vocês de que aqui nós não estamos falando de um réu. Claro que ele vai se tornar réu do artigo 29, mas nós estamos falando de um policial, nós estamos falando de uma escrivã, de um escrivão, de um escrevente, de um cartorário, alguém que tem determinada informação, que deve passar ela de forma clara e verídica e está agora prestando mentiras, está agora mentindo sobre determinado procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim agora de prejudicar interesse do investigado. Eu tive um cliente que ficou quase 2 semanas acuado em outra casa porque foi um policial na casa dele dizendo que tinha um mandado para prender ele, né? Tinha um mandado de prisão. Eu não apresento clientes na delegacia, né? Eu só apresento depois que eu tenho um HC deferido, né? Ou combatendo, ou uma decisão combatendo algum mandado de prisão que foi decretado, ou se houver apenas a expectativa de uma prisão, um HC preventivo, tá? Dessas 2 formas eu apresento. Se não, meu amigo, apresentar o réu lá na delegacia e o cara sair preso de lá, quero ver com que cara que você vai conversar com a família e depois com o preso, que alguém que estava em liberdade você levou para a prisão. Então, enfim, deixem que as coisas aconteçam naturalmente e processualmente. Mas isso depois a gente pode conversar em mentoria. Mas, o que eu queria dizer com isso? Sim, do meu cliente. E daí, o policial chegou lá e falou assim, olha, você está sendo investigado e você vai ser preso. Você tem um mandado de prisão contra você, tá? Você fica esperto. Falou para a mulher dele, né? E esse cara ficou preocupadíssimo. O processo era um processo de sigilo de justiça, tive que me habilitar, pedir acesso aos autos. Quando eu tive acesso aos autos, isso já na pandemia, com dificuldade de processo físico sendo copiado para se transformar em digital. Sei que eu demorei 2 semanas para ter acesso a esse processo. Folhei as 2.400 páginas do processo, não vi um pedido de prisão e não vi nenhum pedido nenhum mandado de prisão. Então, ou seja, aquele cara prestou uma informação falsa, que claro que no devido momento nós vamos representar contra ele. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado,
acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso às peças relativas às diligências em curso, ok? Ou indiquem a realização de diligências futuras cujo sigilo seja imprescindível. Legal, top isso daqui. Por conta do contraditório e da ampla defesa, todos os atos já produzidos está sobre a égide do princípio da publicidade, da ampla defesa, do contraditório e da verdade real. Ou seja, o advogado tem acesso a um inquérito policial ou a uma condução de um flagrante. Claro que dos atos já produzidos, porque tem algumas ordens de serviço, algumas investigações, algumas diligências que a polícia ainda há de cumprir, que aí, ótimo, ok, o advogado não pode ter acesso. Não pode e não tem acesso até mesmo porque senão vai dificultar o trabalho da polícia e quanto à investigação. Tudo bem? Depois o advogado que lute para fazer a defesa. Mas se você chegar a uma delegacia e pedir cópia dos autos, é claro que você deve estar habilitado com a procuração ou a manifestação daquele preso de que você é o representante dele, tá? E em flagrante você não precisa de procuração, tá? Então somente da declaração daquele indivíduo, estou sendo representado por fulano, ótimo. E na maioria das vezes procuração em penal vocês vão ver que é uma mera formalidade, tá? Lá no processo civil, artigo 319 agora, né? Eu sou do 282, do antigo 282. Mas o 319 requisito é a procuração. Aqui, como nós estamos falando de um hipossuficiente e no grau máximo da restrição da liberdade, de um direito que é a restrição da liberdade, é relativizado um pouco essa rigidez na cobrança da procuração. Então, o indivíduo pode ser representado tão somente pela declaração do cliente que está preso ali. Então você tem acesso ao inquérito policial e você tem acesso a tudo aquilo que já foi produzido e está ali. Tanto é que quando eu vou aos flagrantes, eu chego e falo assim, olha, por favor, me empreste o auto, aquilo que já foi produzido antes, para que eu possa ler e instruir o meu cliente o que ele vai depor aqui no flagrante. Esses dias eu cheguei em uma delegacia ali no Verdão, que agora é a delegacia dos flagrantes. Estava uma doutora lá cumprindo um plantão de um colega e ela não é de flagrante, ela é da violência doméstica. E aí, não vou falar o nome, mas aí vocês que lutem. Aí eu falei assim, doutora, posso olhar o boletim de ocorrência? Posso olhar os outros depoimentos? Ela falou, não. Isso daqui é da polícia, doutor. Depois o senhor vai ter acesso. Eu falei, tá, tudo bem. Só cruzei o bracinho aqui, né? Não precisa brigar, não precisa sapatear, descabelar. Mostrar para ela o artigo 32 da lei 13.869. Não precisa ficar bravinho, nada. Deixa ela terminar o serviço dela, né? Íamos aí provocar um pedido de relaxamento e eu ia representar ela no artigo 32. Eu acho que aquilo trabalhou na cabeça dela. Aí ela, sem falar nada, só pegou assim, os autos e entregou na minha mão. Eu falei, obrigada, doutora, né? Aí eu tive acesso aos autos para poder instruir o meu cliente, porque eu acho que ela percebeu que ela estava incorrendo em um erro. Então veja, a galera precisa atualizar. E com isso, encerramos aqui então a nossa aula de hoje. Deixa eu ver o que vocês me perguntaram aqui. Valnei já falou assim, já ganha um extra, né? Deixa eu encerrar aqui a gravação para os outros colegas que assistirem depois e partir para as perguntas.